Boa noite, gente. Então, era assim, uma história da vida real. De repente, virou uma espécie de novela em revista, radionovela não, radionovela, tá? E também virou novela em revista, sabe? Eu nem sei como é que chama, aquelas novelas em revista, quadrinhos. Isso vocês podem ver no meu Instagram, Maia Desi, Maia Desi, Joker and Arlequina fase 1, phase 1, Joker and Arlequina phase 2, Joker and Arlequina phase 3. E agora chegamos no momento crucial da história da humanidade. Eu vou explicar um pouco mais. A Ana Kaiser Mori, tá? Que tem 49 anos, nasceu em 5 de maio de 76. Ela é dragão de fogo, minha amiguinha da Escola de Educação Infantil Arco-Íris, que era situado a rua Coropés, Rua dos Coropés, lá no Alto de Pinheiros. E eu e a Ana morávamos em Pinheiros, ela na rua Eugênio de Medeiros, numa casa em que tinha a lua e o trovão, dois cachorros grandes. A lua era preta e o trovão era cor camurça, eu acho. E eu morava na Rua Ferreira de Araújo, 812, casa 1A. Tinha um carro cuja placa era EJ5178 e meu telefone era 813-1168, onde antigamente atendia Pacheco Imóveis. Por isso, todas as vezes que eu atendia o telefone no começo, alô, a pessoa perguntava, é da Pacheco Imóveis? Eu, não, obrigada. Eu deixava tocar 3 vezes. A minha mãe falava, não atende tão logo, espera tocar, Cláudia. Aí eu esperava umas 3 vezes. Alô? É da Pacheco Imóveis? Aí eu, ai, saco. Não. Obrigada. Foi engano. Desculpa, foi engano. É o que falava. Desculpa, foi engano. Pum, pum, pum. Era assim. Quando? Nos anos 80 e pouco, 90 e pouco. É isso. Acontece que... agora eu vou pular um pedaço, tá? Então, teve John Clayton Mayer, o cantor, sim, o cantor americano, John Clayton Mayer, que estudou, que fez faculdade, ensino superior em música. Se não me engano, na faculdade de Berkeley. Tenho certeza, porque faz tempo que estamos com esse problema, esse perreco todo. E tive um problema com John Clayton Mayer, era a saga Maldição. O que acontece? Quando pessoas que tiveram relacionamento em vidas passadas se reencontram, elas precisam curar as feridas, entendeu? Resolver os problemas da vida que tiveram anteriormente. Ou não passarão de fase, não evoluem como pessoa, como ser humano, como pessoas que se gostam. Então, tipo, confusão, problema, dor, chora, entendeu? Um jogando culpa no outro. E como é que o problema se caracterizava? Qual era o problema? Ele é descrito em diversas das obras dele, diversas músicas dele. Eu diria quase todas que eu conheço são músicas relativas ao nosso problema, também chamado also known, a.k.a. relacionamento mal terminado. Começou de um jeito e terminou mal na vida passada. Aí nesse aqui, a gente caiu no mesmo lugar que parou ali. É tipo, é um jogo, entendeu? Você cai no mesmo lugar que você parou. Você começa de onde você parou e... onde é que nós paramos? Lightning strike inside my chest to keep me up at night. Dream of ways to make you understand my pain. Clouds are surfing in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak warfare.
Once it all begins, no one really ever wins in heartbreak warfare. If you want more love, why don't you say so? If you want more love, why don't you say so? Drop his name, push it in and twist the knife again. Watch my face as I pretend to feel no pain, pain, pain. Clouds are so far in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak warfare. Good to know it's all a game. Disappointment has a name. It's heartbreak, heartbreak. How come the only way to know how high you get me is to see how far I fall? God only knows how much I'd love you if you let me, but I can't break through it all. It's heartbreak. I don't care if we don't sleep at all tonight. Let's just fix this whole thing now. I swear to God I'm gonna make it right if you will just put your weapon down. Ready one and at the end, you're talking shit again. It's heartbreak warfare. Good to know it's all a game. Disappointment has a name. It's heartbreak, heartbreak. Paramos aí. E recomeçamos aí. E foi um trabalho de Twin Flames, de Twin Souls, Twin Flames, essa história toda é muito difícil. Eu sei que quem está assistindo deve ter achado engraçado. É engraçado, eu dou muita risada, ele dá muita risada. E aí quando a gente dá risada é aquela música do You Remember, do Phil Collins. We never talked about it, but I hear the blame was mine. I've called you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time. 'Cause I love you, but I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. If we keep trying like we tried before, but you keep on telling me those lies. Tell me, do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. You know that people are funny sometimes. They just can't wait to get hurt again. This is the part we laugh at. Essa é a parte que a gente dá risada. You know that people are funny sometimes. They just can't wait to get hurt again. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Nesse ponto em que estamos do desenvolvimento humano, inglês é importante, tá? Essa parte fala assim: você sabe que as pessoas são engraçadas algumas vezes. Elas mal podem esperar para se machucarem de novo. Porque amar dói. Você nunca chega a completamente aprender, você não consegue amar uma pessoa sem passar por vários estágios. A maior parte deles é complicada, é dolorosa, e é por isso que a gente ficava assim, a saga Maldição Clayton Meyer, porque o nome dele é John Clayton é o nome do Meyer, ele é de 77, é um ano mais novo que eu, e é saga Maldição, entendeu? Porque é isso que acontece. Então, é isso. E a Ana Kaiser Mori tem o John Mayer, tem a Ana Kaiser Mori, que é a minha amiga da escola infantil, de educação infantil Arco-Íris. A Ana tem a minha idade. E aí tem também uma pessoa que é o meu ex-noivo, né? A gente vinha falando do Carlos, Carlos Vange Júnior, o nome dele, Carlos Vange Júnior. E a Ana conhece ele do Costa Manso lá no Itaim, escola de ensino médio.
ensino médio não profissionalizante. Eu fiz escola estadual de primeiro e segundo grau, Fernão Dias Pais, lá na Pedroso de Moraes, em Pinheiros. Fica entre a Teodoro e a Cardeal. Não. Fica mais pro lado da Teodoro, tá? Fica mais pro lado da Teodoro em direção à aula da Rebouças. E eu tinha minha vida lá, a Ana estudou no Costa Manso e ela conheceu o meu ex-noivo, o Carlos Vange Júnior. E, bom, é isso. E aí, a questão do Carlos Vange Júnior é como o meu marido, porque eu fiquei noiva do Vange. O Vange, ele era um excelente, exímio skatista. Eu adoro skatista. E ele era, assim, excelente skatista. Como eu fiquei noiva dele, online, eu contatei ele, ele me contatou telepaticamente, contou uma história enorme sobre o quanto ele correspondia ao meu sentimento por ele. Eu vi ele, gente, passando 2 metros de distância de mim no corredor lá do Costa Manso. Eu fui lá com a minha amiga Maria Júlia Teles, que não era casada na época, e eu fui lá porque a gente gostava de sair para ver os caras, não sei o quê. E aí um dia eu tava lá com uma das amigas da Maria Júlia Machado, na época, Maria Júlia da Silva Machado, e a Viviane Bogalho, amiga dela, tava lá, e passou um skatista que só de olhar eu acho que ele tava com o skate na mão, entendeu? Mas mesmo que não tivesse, eu saquei que o Carlos era skatista, porque ele tava com calça xadrez aqui na altura da batata da perna, tênis, bombeta virada para trás, camisetona comprida, entendeu? E aí eu olhei assim e falei, nossa, né? Foi o cara que eu mais, entendeu? Tipo, olhei assim e falei, putz, esse cara, entendeu? Aí eu perguntei pra Viviane, falei, Vi, quem é? Aí ela falou, é o Vange. Aí eu olhei e falei, nossa, né? E aí depois eu vi ele no pátio do colégio lá do Costa, mas eu não tive coragem de chegar nele, quem tem que chegar é o homem mesmo, entendeu? Pensei, não tenho chance com ele, é muita areia pro meu caminhãozinho, entendeu? E foi assim, só que aí eu acabei achando ele no Instagram, eu falei com ele telepaticamente, ele contou uma história de que, na verdade, ele já sabia de mim quando eu estudava no Alfredo, com a Ana, entendeu? E a Ana também falou uma porção de coisas, eu tinha encontrado com a irmã da Ana, com o irmão da Ana, com a mãe da Ana, entendeu? Falei com a Ana no WhatsApp e tal, fiquei sabendo uma parte de coisa estranha também. E foi assim que ele falou, não, mas eu queria falar com você, eu queria me casar com você, minha mãe sabia disso, meu pai sabia disso, blá, 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 blá. Daí, pá, fiquei noiva do Carlos Vange. Só que quem apareceu não foi Carlos Vange, foi Adriano Ferreira de Jesus, o meu marido. Então, como ele mesmo explicou, ele falou, né? Bom, Carlos voou, agora é Adrianinho Picadilha. O que ele fez com o Carlos? Não sei. Ele falou, o Carlos voou. Voou como que o Vange voou? Não sei se ele voou de skate, se alguém pegou ele, enfiou no jatinho e mandou pra Itália, porque é italiano, né? Então não sei. Então é isso aí, tá? E minha ex-sogra é a Mônica Bellucci, a Malena. Maravilhosa atriz italiana. É isso, gente. História complicada, né? Então, acontece que tem assim, Carlos voou, entendeu? O Vange voou. E detalhe, acontece que tem um escritor italiano chamado Dante Alighieri, que foi a encarnação passada do Vange, entendeu? Então, vocês leiam aí A Barca do Inferno, O Inferno de Dante, O Céu de Dante, O Circo de Dante, tudo é dantesco, tudo é pitoresco, tudo é grande, tudo é escandaloso, assim, entendeu? Carlos voou e deixou aí um irmão gêmeo meio próximo, pelo menos por dentro, ou não sei, gente, como é que era tudo isso, entendeu? A Lia Novaes Serra, minha psicanalista maravilhosa, última, entendeu? Disse que atendeu o Vange, entendeu? Aí ela falou que ele tinha sonhos assim de fazer coisas comigo, porque ela falou, não, Cláudia, era com você que ele queria casar, e ele queria fazer isso, e queria fazer aquilo. Só que ela falou telepaticamente, Lia Novaes Serra. O que eu sei dela
ela dançava jazz também, mas eu achei assim, não sei, entendeu? Não tinha corpo de bailarina, que nem eu tenho, não tenho, entendeu? Assim, bailarina, você sabe como é que é, fica na pontinha do pé, né? Aí ela tinha um jeito, gente, de quem jogava tênis, entendeu? Eu olhava pra ela e eu, não sei, tinha a impressão que ela era aquele tipo de pessoa despojada, básica, que adora um tênis básico, mas onde era o consultório nada básico dela? Na Oscar Freire, entenderam? O consultório de psicanalista mais lindo que eu jamais imaginei, que não é nada básico, que Oscar Freire, gente, vamos combinar aqui, né? Entendeu? E aí quando eu ia lá, tinha o divã, tinha a poltrona dela, a psicanalista, e tinha a minha poltrona de analisanda. Nossa, eu me sentia assim, tão, entendeu? Uma artista lá com botas Ugg. Vocês conhecem botas Ugg? Botas Ugg, um vestido assim, meio de lã acrílica, com losangos vermelho bordô e azul marinho, uma camiseta de manga longa por baixo, um acessório aqui no pescoço de amarrar de couro com uma medalha assim dourada de coração, entendeu? Uma presilha de flor vermelha, de metal assim no cabelo, tal, entendeu? Eu me senti tão bem sendo analisanda da Lia, que a Lia até perguntou para mim assim, a gente estava vendo lá orientação vocacional, o que eu poderia ser e tal, né? Aí ela falou assim, então, Cláudia, né, mas o que você gostaria? Eu tava falando, então, Lia, eu tava pensando assim, o que eu gostaria de ser, o que eu poderia ser, né? Aí ela falou, analista, psicanalista. Eu vi assim, no jeito dela, que ela tava animada pra eu, tipo, ser uma herdeira dela praticamente, entendeu? Onde eu queria, lá no Oscar Freire, entenderam? Bairro Nobre de São Paulo, entendeu? Ela parecia básica, despojada, mas tava lá no Oscar Freire, ela tinha um jeito de quem jogava tênis, assim. Gente, não sei o que tem isso a ver com uma coisa tão dantesca, mas... Bom, o que tem isso a ver? Meu marido explicou, entendeu? O Adrianinho, ele falou, Carlos voou, agora é Adrianinho Picadilho. Então, para encerrar, deixa eu falar da minha outra musa inspiradora, Joana Procópio de Carvalho. A Joana era tão chique, gente, sabe, um jeito clássico, assim. Ela era loira, entendeu? Assim, com o cabelo meio ondulado, assim, até os ombros, né? E ela vinha com uma saia comprida, assim, uma jaqueta jeans. A minha mãe adorava o jeito dela, sabe? O jeito que ela me chamava, assim, pra sessão, né? Vamos, Cláudia, né? Assim, aquele jeito, assim, ela fazia assim com a cabeça, sabe? Eu me sentia, sei lá, gente, sabe? Eu achava tão chique. Daí, a última vez que depois que ela voltou dos Estados Unidos, que ela foi se aperfeiçoar lá. E aí, quando ela voltou, eu não voltei com ela, assim, entendeu? Porque eu tava com uma outra psicanalista, entendeu? E aí, depois eu acabei voltando com ela. Aí, o que acontece? Onde ela me atendeu? Gente, que chique. Num endereço maravilhoso, entendeu? Perto dos meus shoppings favoritos, que segundo a casa pra mim é shopping. Shopping center. Cláudia vive em shopping centers, basicamente. E é lá no Shopping Iguatemi. Shopping Iguatemi. Shopping Center Iguatemi é lá na Brigadeiro Faria Lima. E o último consultório dela, onde ela me atendeu, ficava na Angelina Maffei Vita, lá do ladinho do shopping, entenderam? Perto do Esporte Clube Pinheiros. E, ai gente, eu fui no toalete, no lavabo, e tinha aquele sabonete da L'Occitane en Provence, que era a cara da Joana, entenderam? Assim, aquele de amêndoas com leite e mel. Eu procuro esse shower gel, esse sabonete até hoje. Toda vez que eu vou lá no L'Occitane para passar um pouquinho daquele creme de amêndoas, Mara, gente, a pele fica espetacular, entendeu? Toda vez que eu vou lá, eu disfarçadamente já nem pergunto, porque as vendedoras elas já sabem o que eu quero, entendeu? É aquele sabonete líquido, entendeu? Mel,
leite e amêndoas. Fabuloso, um cheiro fenomenal. É isso aí, então deu 20 minutinhos e é isso. Termino esta sessão psicanalítica praticamente, que eu tô aqui fazendo autoanálise, lembrando da minha psicanalista, a segunda na minha vida, entendeu? Porque o primeiro foi o Delermo, mas o Delermo também não resolveu muita coisa na minha vida. Aí a Delermo se seguiu Joana Procópio de Carvalho, que era chique, assim, maravilhosa que nem ali, entendeu? Então é isso aí, gente. Agora o que tem a ver isso com tudo tão dantesco assim, tão exagerado, não sei. O que pode ser tão dantesco e exagerado. Ah, sim. Lia Novaes Serra. Ela, de alguma forma, metaforicamente, esotericamente, ou na lembrança, associação livre que eu estou fazendo, se isto não for uma fantasia, ou se for fantasia, tá? Lia Novaes Serra. Ligo ela a Carlos Vange Júnior, meu ex-noivo, certo? E Joana Procópio de Carvalho. Ligo a Fábio Nanique, que estudou na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Fernão Dias Pais. Quem é Fábio Nanique? Meu meio-irmão mais velho. Ele nasceu em 74. Ele tem 51 anos e eu tenho 49. Ele é meu meio-irmão. Ele é irmão por parte de mãe. Porque a minha mãe, antes de casar com meu pai, teve uma pessoa na vida dela que é alma gêmea, o Dirceu, que é pai do Fábio, meu irmão mais velho, meio-irmão. Certo? O que acontece? Acontece que eu descobri isso depois. E a Joana sabe minha história, sabe mais do que eu sobre o Fábio. Quem sabe mais, pronto, puxou a cá agora. Catarina Couto de Andrade. Cá, o que acontecia? E outra que sabe dessa história, a Juma. Ô Ju, sei lá, entendeu? Porque, deixa eu falar das fotos. Ju, joguei fora as fotos do Luiz Flávio, Orita, e do Covinhas. Por que motivo, Ju? As do Luiz Flávio eu joguei fora porque era do Luiz Flávio, entendeu? E Luiz Flávio, pra mim, sei lá, eu tirei aquelas fotos pra você. Onde ele tava, Ju? Na quadra de vôlei sacando. O Covinhas, eu tinha foto dele, mas, Ju, doía tanto. Eu olhava e eu falava, nunca mais vou ver ele, nunca mais vou ver ele. A última vez que eu tive esperança de vê-lo, você sabe, né? Que eu tava indo batendo ponto lá. Era a festa junina do Fernão, era a festa do Calvário e minha última esperança, a festa de aniversário da Karina. Bom, é isso aí, Ju. Aí, depois disso, eu pensei, putz, nunca mais vou ver ele, que adianta ter foto dele, ainda mais que tava lá de costas, entendeu? E aí, Ju, joguei fora, entendeu? Mas, o que acontece? Acontece que mais gente percebia que eu tava cabulando aula e levando as minhas amigas a Ju, junto na cabulação de aula para ver o Fábio jogar. O Fábio fazia educação física, ele era do terceiro colegial e eu era do primeiro magistério. 15 anos eu e 17 ele. E aí, toda vez que eu via ele jogando, eu sabia que era, porque a gente tinha grade de horário, eu sabia que ele estava na quadra. Aí eu falava, Ju, vamos cabular? O Covinhas está jogando. Aí ela ia comigo. E a Cá, a mesma coisa. Acontece que elas, da mesma forma, telepaticamente me falaram, Cláudia, não era só a gente que sabia disso, porque quando você estava lá, vendo Covinha jogar, tava todo mundo vendo que você estava olhando pro Nanique jogando, entendeu? Então, quer dizer, você achava que ninguém sabia. Aí a outra, a Daniela, tava lá no corredor um dia, porque eu pensava que era segredo, né? Só a Cá e a Ju sabiam que eu tava de olho no Covinhas, entendeu? Porque eu só falava pra elas. Só na minha cabeça, só elas sabiam. Não, e a Joana, né? Porque a Joana ouviu eu falar do Fábio, porque o Covinhas, tal, não sei o quê. E aí a Daniela tava lá e eu tava com não sei quem e ele passou. Aí eu dei uma olhada. Aí a Daniela, a Cláudia gosta do Nanique. Aí eu, como ela descobriu, entendeu?
Aí eu fiquei assim, saco. Alguém, ou ela percebeu? Será que alguém falou alguma coisa? Entenderam? Só que aí a Ju, depois, tempos depois, ela e a Cá deram risada, tipo assim, Cláudia, todo mundo sabia. Entendeu? Tipo, a Daniela falou aquilo óbvio, mas todo, o colégio inteiro, a quadra inteira tava vendo que ele tava jogando e você tava lá secando ele. Quem não prestava atenção nisso era você. E de fato eu não prestava atenção. Eu pensava assim que ninguém sabia e quem sabia era a Cá, porque eu falava covinhas pra ela e falava pra Ju. Agora veja só a Joana. Eu falei um dia pra Joana, eu falei assim, Joana, eu tive um sonho, e aí a interpretação dos sonhos de Freud, tá? Eu recomendo essa leitura. O significado dos sonhos, ou a interpretação de sonhos de Freud. Porque os sonhos são importantes, tá? Para entender o inconsciente. Coletivo e individual. Individual é coisa de Freud e coletivo coisa de Jung. Aí eu falei assim pra Joana, Joana, eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava olhando pela fechadura do banheiro e eu tava olhando pela fechadura do banheiro o Covinhas, entendeu? Foi algo assim, que eu tava olhando pela fechadura do banheiro. Acho que foi isso. Aí, o que acontece? Acontece que telepaticamente a K falou pra mim, Cláudia, o que acontece é que toda vez que a gente ia no banheiro, eu e você, corredor ali, passava o Covinhas. E às vezes ele parava na porta, e às vezes ele entrava de fato. E quem estava olhando pela fechadura do sonho não era você, era ele que fazia isso. Entenderam? Se é ou se não é. Beats me. Entendeu? Acontece que a coisa é louca, a vida é estranha. Estranha, amore. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Detalhe. O Fábio, ele era meu vizinho, onde? Lá no Jardim Bonfiglioli, que foi onde eu nasci. Não nasci no Jardim Bonfiglioli, eu nasci no Beneficência Portuguesa. Mas a primeira casa que eu morei, que os meus pais estavam quando eu nasci, era lá no Bonfiglioli. E a festa da Karina foi no Bonfiglioli, porque ela morava no Bonfiglioli e também morava lá o Fábio Namick. Entenderam? Então ele morava lá na região, quer dizer, ele era meu vizinho mesmo. Então é isso, gente. Que mais tanta coisa? Eu sapiei na internet, eu stalkeei ele um pouco, e aí eu vi que ele tinha viajado com uns amigos de barco, sei lá, para ilha chamada Seychelles. Nunca mais vi aquele barco, nunca mais vi aquele vídeo, sumiu, escafedeu da internet. Outra coisa, ele gostava de uma música chamada Doce Vampiro. Que peculiar, né? Mas enfim, queria saber tanta coisa, acabei sabendo só isso. Não, começo. Aí depois. Sei lá, é tanta coisa. Entendeu? É tanta coisa. Tem muita coisa misturada aí no meio. Muita coisa misturada aí no meio, entendeu? Fiquei sabendo que ele, na verdade, ele conhecia o Carlos, o meu ex-noivo. Entendeu? Só que o Carlos era skatista. Entenderam? Carlos Vange Júnior. Ele era um excelente skatista. Eu soube só de ver, entendeu? E o Fábio, ele jogava muito bem basquete e vôlei. Aí teve uma história, uma vez eu viajei para uma praia chamada... eu viajei com uma aluna minha, na época eu tinha uma aluna chamada Márcia. E ela me chamou para viajar para a praia, era uma praia chamada... não sei se era em São Vicente, era um condomínio, para ficar num condomínio fechado, mas não era no condomínio fechado, era uma casa perto de um condomínio fechado. E esse condomínio chamava Riviera de São Lourenço, Riviera de São Lourenço, Riviera de São Lourenço. E eu fui passar o ano novo lá. E aí, de alguma forma, ouvi coisas, não sei o que o Fábio tinha ido e o meu ex-noivo, o Vanjo, também tinham ido lá na Riviera de São Lourenço na passagem do ano. Eu fiz a passagem do ano lá também. Entenderam? Em Riviera de São Lourenço. Não sei se é Praia de São Vicente, para aquele lado, né? Virada do ano.
É isso, gente. Ó, vai terminar os meus minutos permitidos aqui pelo meu Motorola. Então eu vou encerrar em 30. 4, 3, 2, 1. Fechei.